Mas então vamos considerar aqui especificamente a DAP, tá? Ainda que o responsável não esteja vendo o parasita, porque existe aquele mito, né? A gente já conversa bastante sobre isso. O mito de que basta uma pulga picar o animal. Isso procede? Como que é? Eu acho que é bacana desmistificar isso, porque, como eu comentei, não é só veterinário que vai assistir. E é importante, porque quando a gente fala das doenças alérgicas, acho que o pilar e o primeiro grande desafio é o controle de ectoparasitas, mas eu acho que é bacana a gente dar uma desmistificada nesse assunto, né, nesse sentido, assim. Existe essa relação ou precisa necessariamente haver uma infestação? É o meio termo? Vai começar da Rita de novo? Como que vai ser? Eu posso começar. Não, então, eu acho que... Bom, aí tem alguns pontos muito importantes quando a gente fala de alergia, né? Vamos primeiro falar, então, do dogma, uma única picada. Vamos lá. Então, na verdade, nenhum produto tem um grande efeito de repelência. Nenhum produto... Isso é importante que os donos de cães entendam. Nenhum produto impede que a pulga suba e depois de ela subir, ela teria que se alimentar. Alguns produtos matam tão rápidos de contato, então a gente está falando, por exemplo, da Seresto, que a gente tem... pode ser que a pulga não chegue a picar. Então, quando o proprietário encontra uma pulga no cão, será que ela picou ou não picou? A gente nunca vai saber. Mas elas são programadas para se alimentarem rápido. Então, muito provavelmente, alguma picada ela conseguiu. Só que aí, quando você vai estudar alergia, precisa de um número X de picadas e precisa de um tempo dela ficar se alimentando, porque ela usa saliva como anticoagulante e essa saliva que ela injeta para poder obter de volta o sangue é essa que contém as proteínas aí que a doutora Rita citou e que fazem a reação alérgica. Então, se estuda que esse tempo também é importante. E aí, quando você vai no passado, que você só tinha os sprays de contato, esses sprays também não matam antes das picadas. Algumas pulgas conseguem se alimentar, mas a DAP melhora, né? A Elanco também tem uma isoxazolina, que é um comprimido que você dá e também melhora a DAP. Então, assim, as isoxazolinas todas a pulga tem que subir e picar para obter o produto que vai matá-la, né? Porque é de uso sistêmico. É de uso sistêmico, né? E mesmo assim a DAP melhora. Então, a gente acredita hoje que o número de picadas é importante e principalmente o tempo que ela consegue ficar se alimentando e injetando a saliva. Então, se você tiver um bom controle parasitário, mesmo que eventualmente o cão pegue a pulga ou o gato, ele não vai ter crises alérgicas importantes porque ele está bem controlado. O segundo ponto que eu vejo que é uma falha dentro do meu consultório é que hoje, por mais que a gente queira negar, tratar um cão com dermatite atópica se tornou um negócio muito caro, né? Os produtos são caros, alguns são importados. A gente está naquela pegada de que o tratamento é multimodal, então você usa um shampoo, você usa um produto para a orelha, você usa um... E aí eu sinto muitas vezes que tanto a gente quanto os donos, eles começam a desviar o dinheiro. Então, assim, se ele tem que comprar um remédio para o cão parar de coçar e é caro, ele começa a querer baratear na ração e ele esquece do controle parasitário. E muitas vezes a gente vê animais que vêm de outros lugares, como a gente comentou, que teoricamente está tudo certinho e o cão não está respondendo. E quando você se debruça novamente na anamnese, você vê que o animal não está fazendo o controle parasitário adequado. Então, a gente tem aquela ideia de que DAP, controle parasitário, alergia alimentar, dieta e atopia é o grande desafio. Mas não, durante todo o percurso, inclusive quando o diagnóstico já está firmado, o controle parasitário deveria ser perpetuado. E eu acho que aí é um dos pontos de falha para manejar o cão alérgico. Então, eventualmente pegar pulgas, se ele tiver com um controle parasitário bem executado no prazo certo, que também o proprietário adora mudar os prazos, né? Seresto dura 8 meses, ele fala, 18, né? Foi que eu li? Então tá bom. E aí, né, fica aquela coisa que começa a dar tudo errado. Então, e eu acho que além disso, a gente
Precisa focar no hábito de vida do próprio bicho, que talvez seja um grande desafio, né? Você tem o alérgico, que talvez você foque tudo nele, mas tem mais 6 gatos na casa. E às vezes os outros não pegam. Eu vou citar, por exemplo, o Lynx acarus, que é um problema. Às vezes tem um gato que está lotado de Lynx acarus na casa, o gato não tem nada, não se coça, não se lambe, não tem overgrooming, nada, não arranca pelo, nada. Mas o alérgico em contato continuado com aquele outro gato, ele vai entrar em crise e às vezes você só está fazendo tratamento no alérgico. Então, isso torna tudo mais complicado quando a gente fala de uma casa de multibichos, né? Seja multigatos ou multicães, enfim. E porque a gente também foca muito na pulga por causa da literatura, né? Mas é isso, Lynx acarus, carrapato, Klebsiella, carrapato, piolho. Né? Tudo isso com controle parasitário adequado, você... Né? E que também desencadeia crises de prurido. Às vezes no alérgico você controla isso. No gato não apareceu pulga, mas você viu o Lynx acarus, ele vai entrar em crise, porque é um ácaro. Acaba fazendo uma reação. O quanto do Lynx acarus faz reação cruzada com o ácaro doméstico, com o ácaro da poeira doméstica. Porque a gente também tem que entender, uma coisa que eu vejo está completamente... correto, isso que o Ronaldo falou. Assim, vamos falar da dermatite atópica. A dermatite atópica é hoje a principal alergia que a gente tem. Esse epitélio do paciente com dermatite atópica, ele é um grande protagonista na etiopatogenia. O epitélio lá, o queratinócito, hoje a gente sabe que libera um monte de citocinas inflamatórias que vão contribuir para o quadro alérgico. Quando eu estou falando em picada de pulga, picada de pernilongo, picada... isso são todas agressões no epitélio. Entendeu? Então, assim, às vezes o cara lá, o paciente, o cachorro, o gato, ele não tem aquela... Eu particularmente, hoje em dia, no meu perfil de pacientes, eu não pego mais aqueles pacientes com aquela DAP clássica que a gente pegava lá na USP a rodo. Mas é aquele com aquele paciente, perfil de lesão. Exatamente, com aquele perfil de lesão, dorso lombar, enfim, que a gente fala em aula. Não, eu pego o paciente atópico que piora quando ele recebe uma picada de pulga, quando ele recebe a picada do pernilongo. Por quê? Porque o epitélio dele, a hora que ele reage, né, a esses venenos, né, essa saliva, ou qualquer que seja, ele piora muito. Né? Então, acho que isso a gente precisa se preocupar muito. Né? Precisa mesmo, e não só com a pulga, com qualquer ectoparasita.